E a gente já volta, então, acompanhando agora sim a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minha querida companheira Janja, meu caro companheiro João Campos, prefeito de Recife, e nossa querida deputada federal Tabita Amaral, meu querido companheiro e sempre presidente do PSB, companheiro Carlos Siqueira, quem eu acompanho desde o tempo de Miguel Arraes, meu querido companheiro Geraldo Alckmin. E falando do Alckmin, eu queria dizer para vocês que a presença do Alckmin aqui, a presença do Alckmin na vice-presidência da República e a presença do Alckmin no Ministério é uma lição para a democracia desse país. Eu falo do Alckmin porque muitas vezes nós fazemos avaliações políticas das pessoas por algum gesto das pessoas no passado e a gente só vê os defeitos, a gente não vê as virtudes. Eu queria dizer para vocês, o Alckmin foi meu adversário durante muito tempo em São Paulo, sempre ganhou da gente. O Alckmin foi meu adversário em 2006, aí eu ganhei dele. E era praticamente impossível, impensável por qualquer cientista político de qualquer universidade imaginar que eu e Alckmin íamos estar juntos, sabe, na presidência da República desse país. E muito mais impensável era as pessoas achar que o Alckmin iria para o PSB. Pois bem, a construção que a democracia permite é que isso aconteceu. E eu queria dizer para vocês que o Alckmin foi uma surpresa tão grande que na convenção do PT, que era para aprovar a entrada dele na vice-presidência, todo mundo esperava que fosse ter uma reação dos setores mais à esquerda do PT, dos setores mais à esquerda, e pelo contrário, o Alckmin, depois que fez o discurso dele, foi aplaudido de pé por todo o conjunto do PT para ser o vice-presidente da República. E agora ele é vice-presidente do PSB. Então, os cientistas políticos, por favor, quem estudou ciências políticas, que aí é o seguinte, revisem o que vocês escreveram, revisem o que vocês já falaram, porque a democracia não tem limite. Ela é construída e muito melhor construída quando a serviço do povo brasileiro. Quero cumprimentar o nosso querido deputado Hugo Mota, que também eu considero você uma novidade na política brasileira. Independente do partido que você pertence, independente, ou seja, o teu comportamento e a tua eleição como presidente da Câmara é a demonstração de que, dentre tantas coisas ruins que nós vivemos, começa a acontecer coisas boas. E isso é extremamente importante. Neste momento, a fala do presidente Lula, diante de toda essa movimentação, muita gente acompanhando o evento, está um pouco difícil o acesso da imagem, mas já temos novamente, então, vamos acompanhar. Dentro da Câmara que pertence a um outro partido político. Porque nós estamos convencidos que todas as decisões que a gente tiver que tomar em benefício do povo brasileiro, a gente tem que tomar na construção da maioria. E já uma coisa nova tem acontecido, é que eu tenho feito questão de todas as coisas importantes que eu vou mandar para o Congresso Nacional e todas as viagens que eu faço, eu convido o presidente da Câmara, eu convido o presidente do Senado, eu convido os deputados indicados pelas lideranças e senadores, porque é importante que eles saibam o que as pessoas lá fora pensavam do Brasil e o que as pessoas pensam lá fora do Brasil agora. Ou seja, a gente mudou tantas coisas nesse país, que nós conseguimos abrir em apenas 2 anos mais de 350 novos mercados para os produtos brasileiros que são exportados. Essa é uma coisa extremamente importante. E eu faço questão que os deputados viajam comigo, o presidente da Câmara, para eles perceberem o que acontece. Porque quando o presidente viaja sozinho, que volta e tem uma proposta de acordo, eles não compreenderam como é que foi feito aquele acordo, não participaram do debate
Então eu tenho obrigação de questionar mesmo. Se eles estiverem juntos participando, eles vão ver como é que aconteceu e será muito mais fácil convencer o conjunto das bancadas de que aquela atitude é muito importante. Eu posso dizer para vocês, João, que é com muito orgulho que eu olho para a tua cara e digo o seguinte: o Brasil nunca foi tão respeitado no mundo como o Brasil está sendo respeitado agora. Quero cumprimentar o nosso companheiro Beto Albuquerque, vice-presidente nacional do PSB. O Beto é uma razão da força da democracia. Nós já estivemos juntos muitas vezes, já brigamos muitas vezes. Quando nós estivemos separados, nós dois perdemos. Quando a gente esteve junto, nós dois ganhamos. Essa é a razão importante da democracia. Quero cumprimentar os ministros Márcio França, ministro do empreendedorismo, da microempresa e de empresas de pequeno porte. O companheiro Márcio tem o ministério mais popular desse país. Ele só basta trabalhar corretamente a relação com essa gente, porque é o pessoal que gera mais emprego no país, é exatamente a micro e pequena empresa brasileira. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Márcio Macedo, ministro do PT. Quero cumprimentar o senador Cid Gomes, líder do PSB no Senado Federal. Quero cumprimentar os governadores Renato Casagrande, grande parceiro de muito tempo, de muitas datas, e o companheiro João Azevedo, com quem acabei de fazer uma viagem à Cachoeira dos Índios, na Paraíba, para anunciar a ordem de serviço de uma obra de 451 mil milhões de reais, para que a gente possa ir terminando, até o final do meu mandato, se Deus quiser, a tal da transposição do Rio São Francisco. E aí, eu também fui a Salgueiro com o prefeito, estava junto o prefeito de Pernambuco, a governadora de Pernambuco, o João Campos, estava junto o governador do Ceará e a governadora Fátima do Rio Grande do Norte, e foi encontrar com o João em Cachoeira dos Índios. Eu queria que vocês, sobretudo quem é do sul do país, quando quiser tirar umas férias para fazer turismo, tire uma férias de trabalho e conheçam o que é a transposição do Rio São Francisco. Os deputados nossos e o povo que faz política tem obrigação de conhecer. Eu ouso dizer que é a maior obra hídrica já feita em qualquer país. A gente, se não for o primeiro, a gente é o segundo. Porque não é um canal de 640 quilômetros. É um canal com vários outros canais. E são outros canais com vários outros canais. Ou seja, aquela profecia de que o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão está acontecendo, sabe, no semiárido nordestino. É água para quase 13 milhões de pessoas que durante séculos foram abandonadas, durante séculos exportaram ajudante de pedreiro para São Paulo, para Rio, para Minas Gerais, exportaram gente que muitas vezes tem nenhuma profissão e iam morar nas condições mais desumanas possíveis. E nós então resolvemos fazer o seguinte: essa gente tem que ficar na sua terra. Já que a gente não pode mudar a natureza, que é a obra de Deus, a gente tem conhecimento de engenharia civil para que a gente faça com que a água do Rio São Francisco, que vai cair no mar, antes de cair no mar e virar água salgada, dê um pouquinho para matar a sede do povo nordestino, que merece crescer e produzir. Eu tenho dito aos governadores e aos prefeitos de que a primeira parte está pronta. Agora, quando a água chega lá, é preciso que a gente faça com que essa água chegue na torneira da pessoa. É preciso que as pessoas aprendam a tomar banho de chuveiro, porque tem gente que nunca tomou banho de chuveiro. Tem gente que nunca soube o que é uma água saindo da torneira dentro da sua cozinha. Então é importante que a gente faça a transposição. Ela tem como finalidade fazer com que a gente mude a cara do Nordeste. Durante muitas vezes eu pensei que quem sabe fosse possível fazer um cassino no semiárido para levar riqueza para o semiárido. E depois eu descobri que o melhor cassino que eu poderia fazer
era levar água para ajudar aquela gente, sabe, a produzir como se produz no Vale do São Francisco, que é o maior lugar de produção de fruta desse país. Então eu gostaria que vocês viajassem. Ao invés de ir para Miami, ao invés de eu vou conhecer não sei o que na Europa, faça uma viagemzinha para o semiárido. Ligue para o prefeito, para o governador e vá ver uma obra. A gente viaja para ver um museu que é muito importante do ponto de vista histórico e cultural, mas faça uma viagemzinha para conhecer o Cerrado Nordestino, para vocês saberem o que é uma política de integração. Eu, sinceramente, cada vez que vou, eu fico muito orgulhoso de saber. Aliás, até acharam ruim, porque eu lá na Paraíba, lá no Ceará, eu disse o seguinte: faz 179 anos que essa obra foi pensada. 179 anos. Em 1846, Dom Pedro prestou em fazer essa obra. A coisa interessante é que Dom Pedro contratou uma engenharia alemã. Os alemães vieram aqui e foram estudar qual era o melhor ponto para pegar água. 170 anos depois, com a engenharia, com toda a modernidade, nós fomos fazer o projeto aonde era cair a água, e a água foi cair exatamente no mesmo lugar que o alemão tinha feito há 170 anos atrás. E a água hoje está jorrando por todo o estado. Eu não sei quantas cidades, são 800 cidades ou mais cidades, mas é uma coisa extraordinária, numa demonstração de uma frase que eu dizia sempre: a seca é um fenômeno da natureza. A fome, por causa da seca, é irresponsabilidade de quem governou esse país durante tanto tempo e não levou em conta isso. Bem, quero cumprimentar dois ex-governadores, dois grandes amigos, Cristóvão Buarque e Rodrigo Hollenberg. Quero cumprimentar o secretário-geral da Coordenação Socialista Latino-Americana, Paulo Bracarense. E quero dizer para vocês, companheiros e companheiras do PSB, eu tenho um discurso aqui, uma coisinha que eu quero falar. Eu aprendi uma coisa, João, importante. Muitas vezes a gente fala melhor falando pouco, porque a gente não fala bobagem falando muito. E eu aprendi que, como presidente, eu viajo 18 horas de avião para ir numa reunião do G20, onde estão participando os 20 países mais importantes do mundo. E lá, a gente só pode falar de 3 a 5 minutos. Ninguém, nem o presidente americano, nem o presidente chinês, é todo mundo de 4 a 5 minutos. Eu viajo para o G7, é tudo de 4 a 5 minutos. Aqui na América Latina, a gente falava meia hora, não tem limite. Então, é o seguinte, eu aprendi. Agora, eu faço o ato de lançamento de programa no governo, o Alckmin sabe, tem ministro que fala 40 minutos. Só no Brasil pode acontecer uma coisa dessa. Então agora eu instituí que ninguém fala mais que 5 minutos. Eu certamente vou falar mais que 5 minutos, porque eu queria, antes de falar da minha relação com o PSB, eu queria pedir permissão aqui à mesa. Eu não peço mais a você, porque você deixou. Você agora é ex-presidente. Eu vou dizer ao presidente o seguinte: o governo fez uma nota sobre a guerra Israel e Gaza. Eu queria pedir permissão para ler essa nota aqui. O governo brasileiro condena nos mais fortes termos o anúncio pelo governo de Israel, realizado ontem, dia 29, da aprovação de 22 novos assentamentos na Cisjordânia, território que é parte integrante do Estado da Palestina. Esta decisão constitui flagrante ilegalidade perante o direito internacional e contraria frontalmente o parecer consultivo da Corte Internacional da Justiça de 19 de julho de 2024, que considerou ilícita e a contínua presença de Israel no território palestino ocupado e conclui ter esse país a obrigação de cessar imediatamente qualquer nova atividade de assentamento e de evacuar
todos os seus moradores daquele território. O Brasil repudia as recorrentes medidas unilaterais tomadas pelo governo de Israel que, ao impor em situação equivalente à anexação do território palestino ocupado e compromete a implementação da solução de 2 estados. O governo reafirma ainda seu histórico compromisso com o Estado da Palestina independente e viável, convivendo em paz, harmonia e segurança ao lado de Israel, nas fronteiras de 1967, incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza, tendo como capital Jerusalém Oriental. Bem, companheiros, o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo, essa guerra, nem o povo judeu quer ela. A maioria do povo judeu não concorda com essa guerra. O povo de Israel não quer essa guerra. Essa guerra é uma vingança de um governo contra a possibilidade da criação do Estado palestino. Por detrás do massacre em busca do Hamas, o que existe, na verdade, é a ideia de assumir a responsabilidade e ser dono do território de Gaza. Ora, o que nós estamos vendo não é uma guerra entre 2 exércitos preparados num campo de batalha com as mesmas armas. Não. O que nós estamos vendo é um exército altamente profissionalizado matando mulheres e crianças indefesas na faixa de Gaza. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu quero dizer aqui também no PSB, isso não é uma guerra, isso é um genocídio contra o desrespeito a todas as decisões da ONU que já pediu o fim dessa guerra. Por isso, companheiros e companheiras, da mesma forma com a greve da Ucrânia, ô João, eu tive uma conversa com o Putin para dizer para o Putin, olha, acho que está na hora de vocês entrarem num acordo. Já faz 3 anos dessa guerra, também é importante que vocês sentem na mesa para negociar. Bom, houve a possibilidade de uma negociação. Eu estava na China, voltei, parei em Moscou, peguei o telefone no aeroporto e conversei mais de meia hora com o Putin. Ô Putin, eu acho que você precisa ir em Istambul na negociação. Ah, mas tem um decreto do Zelensky que eu não disse para ninguém negociar comigo. Eu falei, mas o decreto é quando o Zelensky pensava que ia ganhar a guerra 3 anos atrás. Ele sabe que não é fácil ganhar a guerra. Então vá lá, esqueça o decreto para negociar. É preciso negociar, porque o Brasil também foi contra a ocupação territorial feita pela Rússia. Tá, o Brasil, a gente não quer guerra. O mundo está precisando de paz, de harmonia. O mundo está precisando de livros e não de armas. É dessas coisas que as pessoas têm que compreender. E eu, então, acho que o Brasil tem um papel extremamente importante. Nós produzimos um documento junto com a China, propusemos a criação de um grupo de amigos de 13 países emergentes para ver se a gente consegue contribuir para que essa guerra desapareça e a gente volte a viver em paz. Só para você ter ideia, o mundo gastou o ano passado 2 trilhões e 400 bilhões de dólares de armas. Enquanto isso, 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer, não por falta de alimento, por falta de dinheiro para as pessoas comprarem os alimentos. Se esse dinheiro gasto em arma fosse gasto em comida, nós teríamos um continente com 8 bilhões de seres humanos, todo mundo com a barriga cheia, todo mundo saudável. E eu acho que esse é o papel do Brasil nesse instante, é tentar evitar, sabe, que haja mais guerras. Porque esse momento histórico que a gente vive tem mais conflito, é o momento de mais conflito no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. E quem promove eles? A fragilidade da ONU, que a ONU hoje não decide mais nada, ninguém mais respeita a decisão da ONU. Os membros do Conselho de Segurança tomam posições unilaterais. Os Estados Unidos invadiram o Iraque por conta própria, sem consultar a ONU. A França e a Inglaterra invadiram a Líbia sem consultar ninguém. E Israel fez o que está fazendo sem consultar ninguém. E a Rússia, que é do Conselho de Segurança, também invadiu a Ucrânia sem consultar ninguém.
Olha, se os membros do Conselho de Segurança da ONU não se respeitam e não disputam coletivamente, a ONU perdeu credibilidade. E é por isso que nós estamos brigando para mudar os membros do Conselho de Segurança da ONU, os membros fixos, e nós queremos que participe a África, participe a Alemanha, participe a Índia, participe o Japão, participe o Brasil, possa participar o México, a Argentina, ou seja, o que nós queremos é que o mundo esteja melhor representado na ONU para que a gente possa evitar esses conflitos. Dito isso, vamos ao nosso Congresso. Bem, é importante que vocês saibam que a minha relação com o PSB, ela é histórica, porque ela começa com a entrada de pessoas como Antônio Cândido dentro do partido, que foi um dos fundadores do PSB, no começo do PSB, ele que era possivelmente um dos maiores intelectuais que esse país já produziu. Eu tenho na pessoa do Dr. Miguel Arraes, a pessoa que eu tive em 79, o prazer de ser o único retornando do exílio que eu fui receber em Pernambuco. Por causa da relação histórica, por causa de ser Pernambuco, por causa de eu admirá-lo e respeitá-lo. Então, estamos acompanhando a fala do presidente Lula no evento ao lado de João Campos, de Geraldo Alckmin e de vários representantes. Na verdade, vamos analisar rapidamente, já na reta final do Fast News, agora 12h55, Lula fez uma fala ali, Zagarino, sobre o cenário de guerra, fez uma revelação de uma ligação no aeroporto, no retorno da viagem à China, para tentar fazer uma negociação com o Zelensky. Na verdade, uma nota muito dura do governo federal, o Lula leu na íntegra, inclusive foi aplaudido, né? Os integrantes acabaram se manifestando e novamente a gente vê então o Lula fazendo um aceno para esta guerra para tentar acalmar e tentar uma sinalização de um cessar-fogo. Qual é a sua avaliação em relação a essa nota de Lula? 1 minuto e meio, Zagarino. A minha avaliação é que é impossível ser comentarista político em 1 minuto e meio quando o presidente Lula começa a falar, porque ele tem a capacidade de falar de 10, 15 assuntos em 30 minutos. Então ele fala muito e não diz nada. A única notícia que talvez seja muito relevante que ele acabou posicionando o povo brasileiro foi em relação à nota que ele repudia esse assentamento de Israel. É algo muito polêmico, afinal de contas, Israel, em todos os momentos, sempre alegou a legítima defesa, alega a tentativa, de fato, de acabar e terminar com a organização criminosa, os terroristas do Hamas. Eu não sei se caberia ao Brasil ficar entrando neste conflito como um posicionamento ao lado do Estado da Palestina, porque o próprio Israel não quer o fim da Palestina, mas sim o extermínio daquele grupo de fato. O presidente Lula também fala muito em relação a outros temas voltados aqui à transposição do Rio São Francisco e que está solucionando o problema da água, e ele critica administrações anteriores na quais ele fez parte. E nos últimos 20 anos, a grande maioria foi administrada pelo governo PT, inclusive com 2 mandatos do presidente Lula. Então, assim, é muito raso o discurso do presidente em relação a inúmeros assuntos, muito mais para jogar para a sua própria torcida, de novo, para os seus correligionários, para fazer com que todos batam palmas. Mas o presidente Lula fala isso de uma forma muito eloquente e ele tem um dom especial de fazer, por isso que é uma grande liderança política dos últimos anos. A gente vai continuar de olho e repercutindo também nos outros jornais aqui da Jovem Pan esse evento na capital federal. Sérgio Zagarino, muito obrigado pela companhia nesse final de semana aqui na Jovem Pan. Estou sem um retorno aqui, mas eu agradeço a todos vocês. Espero que todos tenham um excelente domingo.